Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e continuamos a analisar aquilo que foram as legislativas do passado domingo, creio que dia 19 de maio de 18 de maio, obrigado ali à produção que fez logo sinal, 18 de maio de 2025, e analisar não só aquilo que foram os resultados, mas também aquilo que poderá ser ou não a governabilidade do nosso país. Connosco está alguém que já tem um largo percurso, praticamente desde o início do nosso programa. Pedro Borges de Lemos, muito boa noite. Obrigado por estares aqui connosco uma vez mais, em mais um pós-legislativas a analisar os resultados. E qual é a tua primeira análise geral daquilo que foi a expressão dos portugueses nas urnas? Olha, muito boa noite em primeiro lugar, muito gosto novamente em estar aqui. Bom, no fundo, a minha opinião não vai muito fora daquilo que, enfim, é a realidade dos factos. Portanto, nós tivemos umas eleições com as quais ninguém contava. Enfim, seriam imprevisíveis os resultados das mesmas, mas verificámos que, e as sondagens já apontavam nesse sentido, que iria haver uma vitória expressiva da direita. Eu confesso que não previa que a vitória da direita no seu bloco, ou seja, falo de 3 partidos, da Aliança Democrática, portanto PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal, conseguissem um resultado tão expressivo. Portanto, cerca de 2/3 neste momento da Assembleia da República estão por conta deste bloco e, portanto, isso, para aqueles que, como eu, acreditam na direita e acreditam no conservadorismo e na possibilidade de mudarmos Portugal com base em valores mais conservadores, é uma boa notícia. As perspectivas futuras ainda, enfim, são difíceis de avaliar, ainda haverá vários trâmites que terão que ser seguidos até nós conseguirmos ter uma análise mais clara daquilo que poderá ser, enfim, a distribuição, até a própria distribuição dos lugares no Parlamento. Nós ainda estamos na dúvida relativamente à liderança da oposição, se ela irá recair no PS ou se irá recair no Chega, porque ainda há votos a apurar na Europa. E, portanto, tudo isto ainda está envolto numa nebulosa que eu espero, a bem dos portugueses e a bem da clareza da política nacional, que seja esclarecido o mais depressa possível. Bem, e porque utilizaste uma palavra que para mim me arrepia e de alguns anos para cá, inclusive temos tido conversas sobre isso, sondagens. Sondagens que não valem nada, sondagens que alguns, inclusive, acusam de quererem, de alguma forma, enquadrar o voto ou direcionar o voto ou a percepção dos portugueses. As mesmas sondagens que não davam a vitória a Trump, que ganhou em toda a linha, as mesmas sondagens que davam, por exemplo, o Chega a ficar abaixo dos 20%. Temos que começar a questionar também essa vertente da nossa democracia. Temos que questionar, obviamente, com algum cuidado, porque, enfim, as sondagens e as empresas de sondagens fazem o seu trabalho, independentemente de muitas delas eu concordar que
enfim, não serão altamente fiáveis. Altamente fiáveis. Agora, no fundo, o único medidor que nós temos antes das eleições são efetivamente as sondagens. Se me disseres, bom, mas as sondagens, de facto, poderão influenciar o eleitorado num ou noutro sentido, conforme as votações que elas apresentam relativamente aos vários partidos. Portanto, que, no fundo, as sondagens podem ser indutoras. É verdade que as sondagens podem ser indutoras e muitas vezes são indutoras no mau sentido, ou seja, um partido que eventualmente poderia ter um melhor resultado eleitoral passa a ter um pior e vice-versa. Mas isto também aliado, obviamente, àquilo que já discutimos também aqui e conversámos várias vezes, que é a total instrumentalização da comunicação social. E deixa-me só dar um exemplo. Eu não quero mencionar o canal para não condicionar ninguém, mas há uma determinada sondagem que é apresentada, em vez de ser apresentada a sondagem com todos os partidos com assento parlamentar, e até isto é duvidoso, porque deviam apresentar todos os outros. Mas pronto, apresenta só numa fase inicial a última sondagem e pimba AD e pimba PS. E assim sucessivamente, colocando na realidade todos os outros partidos em desigualdade. É verdade, é verdade. E como dizes, eu concordo perfeitamente que haja, digamos que, uma análise relativamente àquilo que são as sondagens, pelo menos aquelas que passam na comunicação social e que supostamente são as mais fiáveis, haver um rastreamento das mesmas, no sentido delas serem o mais isentas possível. Enfim, até agora não foi possível encontrar um mecanismo que rastreie de uma forma muito objetiva essas sondagens e, portanto, vamos continuar, provavelmente nas próximas eleições, a sujeitar-nos a sondagens pouco fiáveis e indutoras, como acabei de dizer. Muito bem. Então, ganha a AD e Luís Montenegro. Luís Montenegro, que foi o motivo da queda, neste caso, uma questão que estava diretamente relacionada a Luís Montenegro e não ao partido, ou aos partidos do governo, e há quem diga que ele sai reforçado. Quando, do meu ponto de vista, e sendo tu alguém que trabalha na justiça, quem valida uma situação destas só pode ser a justiça e não o voto do povo, creio eu. É verdade. Só que, neste caso, o voto do povo foi prévio àquilo que poderá ser uma eventual apreciação da situação pela justiça. Como todos saberão, houve, enfim, a insistência da criação de uma comissão parlamentar de inquérito para, efetivamente, avaliar toda a situação, apurar factos e, eventualmente, se esses factos, de alguma forma, acarretassem dúvidas do foro judicial, serem, então, entregues ao Ministério Público para ele fazer uma análise dos mesmos. Bom, entretanto, cai o governo e, portanto, ficamos agora a aguardar que aqueles que dizem que queriam constituir essa comissão parlamentar de inquérito o façam relativamente ao tema em questão. Tema que, na opinião de muitos, e sobretudo do visado, já foi muito explanado. E, portanto, eu, se quiseres a minha opinião, volto aqui a dá-la. Já a dei, mas volto a dá-la. De facto, não há aqui uma questão legal, há aqui uma questão moral e de ética. E, portanto, as questões, na minha opinião, em política, as questões éticas e morais têm valor. Têm muito valor. E têm até tanto valor como as questões legais. Não é? Porque a ética deve, evidentemente, estar sempre na ação e no pensamento num agente político. Porque se não estiver, obviamente que a nobreza que se deve dar à ação política está aqui em falha. E, portanto, nesse sentido,
para além de uma outra questão que tem que ver com a comunicação falhada que foi feita deste assunto, e muito por culpa do próprio visado, do Dr. Luís Montenegro, gerou aqui uma polémica e fez crescer uma situação que, na minha opinião, não teria que ter crescido tanto. Poderia ter sido resolvida muito antes e de uma forma muito mais pacífica. Não foi. Agora vamos ficar a aguardar pela atitude daqueles que querem realmente rastrear o assunto de uma forma mais rigorosa e, enfim, existem mecanismos como este referido da Comissão Parlamentar de Inquérito, que poderá eventualmente avançar um pouco mais. E vamos falar de Pedro Nuno Santos, vamos falar, digamos, se é de facto o fim da vida política de Pedro Nuno Santos, mas quero recordar que, na mensagem de despedida dele, não me pareceu nada ensaiado, meio atabalhoado, sem saber se as coisas aconteciam já no sábado, se já hoje. Ele fez algumas referências e saíram-lhe algumas palavras que me pareceram muito, como é que se diz, intuitivas, a Pedro Nuno Santos, sim, impulsivas, por assim dizer, mas voltou a reiterar que, do ponto de vista dele e, na opinião dele, Luís Montenegro não tem condições para ser o Primeiro-Ministro. Só que entrega depois a pasta, obviamente, ao próximo Secretário-Geral do PS. Bom, isso era o que ele poderia realmente dizer, porque se o não dissesse, não estaria a ser coerente com aquilo que sempre disse, antes, durante e agora, depois da campanha. Relativamente ao Pedro Nuno Santos, eu sempre fui muito cético relativamente à sua capacidade política, relativamente ao seu carisma, relativamente à sua força e dinâmica quer dentro do Partido Socialista, quer a nível nacional. Recordamos que esta derrota do Partido Socialista não foi a maior derrota do Partido Socialista desde 1974. Nós tivemos duas derrotas ainda maior, uma em 1985 com o Dr. Almeida Santos e com o Dr. Vítor Constâncio em 87. Mas, de facto, não deixa de ser uma grande derrota para o Partido Socialista, sobretudo numa altura em que era extraordinariamente importante que o Partido Socialista se afirmasse. Porquê? Porque nós temos, neste momento, um espectro de esquerda bastante enfraquecido. E, portanto, nesta medida, o Partido Socialista, se conseguisse afirmar-se, de alguma forma, poderia corresponder a uma confederação daquilo que eram ou daquilo que são as tendências de esquerda em Portugal. Não conseguiu, falhou e falhou rotundamente. Portanto, a atitude que o líder do partido, o secretário-geral do partido, deveria ter tomado foi exatamente aquela que ele tomou. Resta agora saber qual é o futuro, resta agora saber em eleições internas quem é que vai ser eleito o novo secretário-geral do Partido Socialista, sendo que, tendo em conta que provavelmente quem vai ser o líder da oposição vai ser o Chega, que em termos de família política estará mais próxima do partido que vai governar, ou dos partidos que vão governar o país, do que do PS, acaba por haver aqui... Mas parece mais disposto ao diálogo Exatamente. com o PS do que propriamente com... Eu já lá ia. Acontece aqui uma situação que vai dificultar, obviamente, ainda mais a vida do novo secretário-geral do partido. Porquê? Porque o novo secretário-geral do partido não só vai ter que fazer crescer o partido, como ainda por cima vai ter que alterar esta situação, que é previsível, ainda não está obviamente confirmada, mas que é previsível, que seja o Chega o novo líder da oposição. E, portanto, a visibilidade do líder da oposição é muito maior do que a visibilidade do terceiro
partido político. Ou seja, Pedro, se nós pensarmos bem para o ecossistema que rodeia neste momento o Partido Socialista, eles correm o risco de lhes acontecer o que aconteceu a outros partidos socialistas na Europa, nomeadamente em França, como mencionavas há pouco, quando estávamos lá fora. Mas quero só recordar uma coisa, é que o próximo secretário-geral do PS vai ter que ir às autárquicas com listas feitas pelo demissionário. É verdade. Mas isso enfim, não é caso único, já aconteceu noutras situações. Obviamente que essa é uma situação que não deixa de ser um bocadinho caricata. Pedro, mas, por exemplo, Alexandra Leitão é claramente Pedro Nunista. É verdade. Não, e repara, nós não podemos escamotear o facto do Partido Socialista, neste momento, estar dividido entre os moderados, ou seja, aqueles que se aproximam mais do centro-esquerda, e aqueles que são mais radicais, aqueles que vão mais para as raias do Bloco de Esquerda ou, eventualmente, até do Partido Comunista Português, porque são muito mais radicais sob o ponto de vista ideológico. E, portanto, Pedro Nuno Santos é um caso desses. Pedro Nuno Santos vem daquela chamada ala turca, jovens turcos, portanto, onde também as Mortáguas e outras estariam de alguma forma incluídas, não é? Portanto, é um homem muito mais radical na sua forma de ver as coisas, muitíssimo mais radical ideologicamente também, e, portanto, aqui nós não nos podemos, volto a dizer, esquecer que existem esses dentro do Partido Socialista. Agora, neste momento, parece-me que os candidatos ou potenciais candidatos à liderança do partido não serão dessa ala. Serão da ala moderada, serão da ala mais conservadora, que é o caso do José Luís Carneiro e do Fernando Medina também. Claro que ambos já disseram que validariam um governo da AD ou viabilizariam um governo da AD. Vamos também, obviamente, já não sei se dizer que é a surpresa da noite, mas de facto, contando e se os votos da imigração forem como foram em março, creio, do ano passado, vamos assistimos ao fim do bipartidarismo em Portugal, claramente. Eu diria até que a grande vitória do Chega nestas eleições não foi, enfim, eu diria o parco crescimento que teve. Passou de 18 para 22, mais ou menos, por cento. Portanto, neste momento tem mais 8 deputados do que tinha. Disse parco? Parco, sim, parco. Parco porque ele não cresceu. Não, João Nuno, não estamos aqui a falar 58 deputados. João Nuno, nós estamos aqui a falar de 6 anos. Não, mas não é nesse sentido que eu estou a falar. O que eu estou a falar é nestas eleições. Ele passa de 50 deputados para 58 deputados. Pedro, pronto, eu sei que eu chumbei a matemática, mas parece de facto uma alavanca importante e ultrapassar o PS. Eu ia dizer exatamente isso. A grande vitória, na minha opinião, do Chega é outra, e para mim até mais importante, que é acabar com o bipartidarismo em Portugal. E porquê é que essa é uma grande vitória? Porque, a partir do momento em que o Chega consegue esse feito, afasta o PS. E, afastando o PS, diminui-lhe muito a força, a dinâmica e a capacidade de ação. Como eu dizia há bocado, se for o Chega o líder da oposição, passa a ter muitíssimo mais protagonismo na cena política nacional. Sim, mas temos um governo que não quer dialogar com o Chega. Pois não interessa isso. Neste momento, o que interessa é que ele tenha protagonismo. E ele vai tê-lo. Aliás, já o tem, mas vai passar a reforçar esse protagonismo. Relativamente ao Partido Socialista, qual é o grande perigo
do Partido Socialista deixar de ser o segundo grande partido português. Bom, o grande perigo é que, segundo enfim, aquilo que tem sido as tendências na Europa, os partidos socialistas estão ou desapareceram ou estão muito enfraquecidos. Referiste a França, que eu já tinha referido, mas também na Alemanha. Portanto, o Partido Socialista é um partido que está com gravíssimas dificuldades neste momento na Europa. E, portanto, o Partido Socialista português, ao passar de segundo maior partido português para terceiro e deixar de ser o líder da oposição, passa, como eu digo, a não ter, portanto, protagonismo, a não ter a mesma força mediática e isso, obviamente, que o vai prejudicar gravemente. Volto a dizer, essa é a grande vitória, na minha opinião, nestas eleições, que o Chega conseguiu. Olhando para um outro partido que teve um aumento substancial, o LIVRE passou para seis deputados, mas ainda antes há, por assim dizer, um tíbio, um morno, ou talvez um meio desiludido, que foi a Iniciativa Liberal, que chegou a ser colocada como eventual muleta para um eventual governo AD ou apoio a um governo AD. Sim. Bom, de facto, a Iniciativa Liberal não cresceu tanto como alguns esperariam, não é? E o próprio líder do partido. Considero que a Iniciativa Liberal não irá fazer parte do governo da AD. É evidente que vai, obviamente, contribuir para acordos de incidência parlamentar, isso acredito que sim. Acredito também que a Iniciativa Liberal vá, de alguma forma, enfim, ajudar o governo relativamente a muitas das medidas que ele vai tomar. Não penso também que a Iniciativa Liberal vá tentar prejudicar o governo, como também não o tentou prejudicar nesta última legislatura. Portanto, vai estar, no fundo, em consonância com aquilo que é a política do governo, obviamente discordando nos pontos que lhe parecem importantes discordar e em que, obviamente, apresenta uma diferença que é de valorizar, ou que deve ser valorizada pelo eleitorado da IEL. E, portanto, nessa medida, acho que poucas coisas se vão alterar nesta próxima legislatura, na medida em que, tirando, obviamente, este ponto que eu dizia entre o Chega e o CDS e, portanto, a mudança de lugar que... O Chega e o PS. Desculpe, e o PS. É esta mudança de lugar que vão ter e, obviamente, o enfraquecimento notório da extrema-esquerda, que também, obviamente, que vai contribuir para que o Parlamento não entre numa crispação tão grande em termos ideológicos como entrou nesta última legislatura. Mas isso quase que deixa uma boa noite eleitoral do LIVRE aquém daquilo que podia ser a expectativa, porque com um PS a descer tanto, com um PCP a perder, com um Bloco de Esquerda também quase a desaparecer, a ideia é que mais pessoas iriam votar no LIVRE como a alternativa à esquerda, mas ficou, se calhar, pensando assim, ficou além do que podia ter sido. Pode ter ficado além do que podia ter sido, mas cresceu e neste momento é a força que está a sustentar, digamos que, uma tendência mais global dos extremistas de esquerda, não é? Quer dizer, neste momento é a força que está a sustentar digamos que essa área. Mas em termos de comunicação não parecem tão extremistas quanto um Bloco. Há quem diga que ficam
ficam ali no meio e daí conseguirem... Nós não nos podemos esquecer que o Rui Tavares é um intelectual, é um professor de História, é um homem com uma capacidade, de facto, intelectual acima da média no que diz respeito à maior parte dos deputados e até de líderes parlamentares. E, portanto, tem uma forma de estar e de falar que não se assemelha, de facto, a outras, designadamente à maneira como fala Mariana Mortágua ou até como fala o Paulo Raimundo. É um homem com outra preparação e é um homem com outra capacidade intelectual. E isso, eventualmente, faz com que o discurso dele não se radicalize tanto. Exatamente porque ele está aqui um bocadinho contido naquelas balizas um bocadinho mais intelectualizadas. Eu lembro-me, e também te deves lembrar, daqueles intelectuais do Bloco de Esquerda iniciais. Falo concretamente do Fernando Rosas, por exemplo, e do Louçã e tal, que, embora fossem, se calhar, até mais extremistas do que muitos dos que estão aqui no Bloco de Esquerda atual, mas que falavam de uma maneira, enfim, que não transparecia tanto. Disfarçava esse radicalismo. Exatamente. E é para lembrar que o resultado do Bloco de Esquerda foi a hecatombe que foi, apesar desses três fundadores terem vindo salvar a nau, mas afinal parece que a nau não se salvou. O que não aconteceu, aliás, o que aconteceu foi a entrada de um novo partido para o Parlamento, os Juntos pelo Povo. É o Juntos pelo Povo, que é um partido... Eu confesso que ainda não me dediquei muito a tentar perceber quem é o Juntos pelo Povo. Acho que é um partido de centro-esquerda que perfilha o liberalismo e tal. Não consigo perceber muito bem, de facto, qual é a lógica desse partido dentro do atual cenário. Bom, mas nós já tivemos... Ultrapassou o PS na Madeira, não foi? É verdade. Na Madeira teve um excelente resultado. É aquilo que se chama um partido emergente que teve a sorte, enfim, de cair no goto do eleitorado. Às vezes as coisas não são muito facilmente explicáveis em política. Lembro-me que há muitos anos houve também um ou outro partido, até ligado aos reformados, que entrou na Assembleia da República e desapareceu, penso que logo a seguir. Não me lembro do nome dele. PURP? Talvez, não me lembro, mas enfim... Já tivemos outros fenómenos assim de mais volume, como o PRD. É verdade, o PRD, que chegou a ter quase 50 deputados, não é? Mas esse tinha, de facto, por trás o general Ramalhianes, que lhe dava um input muitíssimo significativo. E alguns dos protagonistas eram... E sabes porque é que eu falei no JPP? Porque, obviamente, eu quero falar num partido onde, não como representante do partido, mas como comentador, que costumo ter e receber aqui alguns convidados, que é o ADN, porque o JPP elege com 0,3%, 20.126 votos. O ADN tem 1,3%, está a 0,1% do PAN, tem 79 mil votos praticamente, 78.900 e qualquer coisa, e não elege ninguém. Há quem diga que está na hora de criar um círculo de compensação ou de rever a forma como estamos a eleger os nossos representantes. Sim, mas isso já, João Nunes, isso é uma discussão que já há muitos anos que está em cima da mesa e que não se concretiza, não é? Não sei se por ausência de vontade, não sei se por... Quando eram dois grandes, enfim, ajudava aos grandes, não é? Exato. Mas, de facto, essa é uma questão e eu percebo a lógica da pergunta, mas, de facto, não sei quando é que essa situação estará na agenda e poderá, eventualmente, ser alterada.
Muito bem. Vamos, entretanto, falar um pouco de Marcelo Rebelo de Sousa, porque Marcelo Rebelo de Sousa tem estado a receber os líderes partidários. Obviamente, à hora que estamos a gravar, não temos toda a informação necessária, mas estaremos perante uma situação que é simples, ou seja, aceitará Marcelo o que o líder dimissionário ou o presidente Carlos César do PS digam para validar governo ou não? Penso que eu aí não considero que neste momento tenhamos questões muito polémicas. Eu acho que elas, à partida, poderão ser pacíficas. Até por aquilo que já se leu na comunicação social. Não penso que haverá aqui questões que se prendam com dúvidas relativamente a essa natureza. O que eu espero, sinceramente, é que tudo isto seja rápido e que este governo possa começar a trabalhar rapidamente. Atenção a um aspecto. Eu não considero que este resultado da Aliança Democrática seja um resultado, enfim, surpreendente, no sentido em que este governo tomou medidas. Muitas delas concretizou-as. As outras não as conseguiu concretizar porque não teve tempo. Mas não há dúvida nenhuma, e os dados estão, para quem os quiser ver, houve resultados. Houve resultados. E, portanto, e só não houve mais resultados porque, eventualmente, não houve tempo para os concretizar. E, portanto, eu acho que as pessoas, de uma forma geral, concordaram com este governo. Concordaram com este governo. Concordaram com as medidas que este governo estava a tentar tomar. Volto a dizer, nem todas foram certas, houve muita coisa que falhou, houve algumas promessas que de facto foram feitas e que não foram concretizadas, provavelmente algumas até não por falta de tempo, mas por falta de agenda. Houve temas que foram retirados de outros partidos e colocados... Também é verdade. Também é verdade que a AD usou aqui algumas bandeiras, designadamente do Chega, refiro-me concretamente à imigração, para conseguir eleitorado. Esse é um facto insofismável, e isso está à vista de todos, e todos já perceberam isso. O próprio Pedro Nuno Santos, numa entrevista, falou sobre a necessidade... Agora, João Nuno, eu em 2017, há 8 anos, escrevi um artigo no Jornal Económico cujo título era Portugal sem fronteiras. Ou Portugal com fronteiras, já não me lembro se é sem ou com, mas o objetivo era dar a entender ao país que era absolutamente essencial controlar os imigrantes, controlar aqueles que entram em Portugal. Portanto, isto em 2017, muito antes até do Chega usar essa bandeira. Porque eu considerava, e muitos, não sou só eu, muitos outros consideravam, que já nessa altura havia um descontrole das fronteiras. Bom, isso em Portugal realmente é uma situação relativamente recente, mas, por exemplo, em França, desde os anos 70, que Jean-Marie Le Pen falava na questão das fronteiras. E muitos desses temas que eram defendidos na altura por Le Pen traduziram-se em votos. Traduziram-se em votos. Porque, enfim, o partido com género do Chega em França é um partido com uma tradição de 50 anos. Foi criado em 1972 por Le Pen. Portanto, não vem de agora. E, portanto, todos estes temas já eram temas mastigados em França há muitos anos. Neste momento, nós verificamos que realmente este é um tema fraturante e que tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Porque se não for resolvido, nós passamos a ter um país incontrolável sob esse ponto de vista. E não pode ser. Olha, Pedro, e que mais surpresas, que mais resultados
Viste na noite de ontem que mais leituras é que podes fazer daquilo que foi as legislativas de domingo passado? Bom, noite de ontem não é? Não foi há noite de ontem. Há 2 dias. 2 dias. Não, a leitura que faço é, para mim, obviamente que isto tem que ser visto aqui, enfim, fazendo uma declaração de interesses, para mim foi uma noite feliz, na medida em que, de facto, houve aqui um crescimento significativo da direita. E houve um enfraquecimento da esquerda e, inclusivamente, enfim, o próprio Bloco de Esquerda está, neste momento, numa situação de estrutura iminente, quer dizer, só com uma deputada. Curiosamente, o Partido Comunista é aquele partido que morre, mas depois renasce das cinzas. Sim. E, portanto, eu não consigo perceber aquilo. E, portanto, acaba por recuperar sempre. Só perdeu um deputado, não é? E se calhar nas próximas eleições ganha o deputado que agora perdeu. E no discurso, eu vou ser um bocado irónico, mas é verdade, ainda ontem dizia, em conversa com o João Paulo Batalha, creio que não disse no programa, mas eu dizia assim, se algum dia me correr alguma coisa mal, eu vou chamar alguém do Partido Comunista para falar sobre isso, porque conseguem mesmo, diante de maus resultados, comunicar uma coisa como se tivesse, hoje aí acabou 3 deputados e tal. Não, e há uma coisa curiosa no Partido Comunista que é a seguinte, aqui há uns anos pensava-se que, há 20 anos, que o Partido Comunista iria de facto extinguir-se no espaço de 10, 20 anos, porque já tinha pessoas na ordem dos 60, 70 anos, essas pessoas morriam e não eram substituídas por mais novas. Mas não é exatamente assim. Existem muitos jovens no Partido Comunista Português. Curiosamente, existem. E basta ver, eu nunca fui, mas vejo na televisão a festa do Avante e tal. Mas a festa do Avante tem lá um outro partido alcoólico, é verdade. Que é também um grande motivador. Mas não é só aí. Nas manifestações, até das sindicais, que, como sabes, têm muitos membros do Partido Comunista, existem, de facto, muitos jovens. E realmente isso é uma situação que é difícil de compreender nos tempos atuais, sobretudo tendo em conta que o Partido Comunista Português é praticamente o único partido na Europa que perfilha uma ortodoxia tão feroz, enfim, que já nenhum outro partido comunista perfilha. Tem. Olha, Pedro, poderá Montenegro aproveitar esta nova legislatura para fazer alguma mudança no governo? Havia alguns ministros, recordo a Ministra da Saúde, por exemplo, que já estariam um pouco enfraquecidos politicamente. Achas que pode haver alguma reestruturação nesse sentido? Eu acho que vai haver uma reestruturação até para dar novo fogo e uma imagem fresca do novo governo, não é? Não sei exatamente quem é que Montenegro vai escolher. Acho que poderia ser uma boa aposta tentar ir para independentes, pessoas que não estão propriamente muito ligadas à máquina, para dar a ideia de que essa ideia de que as pessoas saem todas da máquina, são profissionais políticos, acabar um bocadinho, não é? E eu acho que as pessoas querem isso, querem pessoas que estejam fora da política e que sejam convidadas para exercer determinados cargos, obviamente que interrompendo as suas atividades profissionais, mas depois voltando e não andar naquelas portas giratórias que, na minha opinião, viciam muito o sistema e não lhe dão boa imagem, obviamente. Claro. De qualquer das formas, nós não podemos dizer que vamos ter um período de estabilidade. Ou seja, nós vamos ter aqui um período em que nada pode acontecer, porque por lei a Assembleia está impedida de ser dissolvida. Montenegro tem aqui um balão de oxigénio, mas tem que arrepiar caminho se quiser depois terminar a legislatura, não achas? Eu acho que o Luís Montenegro tem aqui que assumir uma posição, para já, menos radical do que aquela posição que ele tinha assumido na primeira legislatura.
que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que aquela coisa do não é não ou Chega tem que alterar um bocadinho. Tem que alterar um bocadinho. Eu percebo que o eleitorado moderado do PSD não queira, de facto, grandes ligações ao Chega. Mas nós temos um facto indesmentível, é que o Chega cresceu, o Chega pode estar na segunda, no fundo aqui na segunda, como líder da oposição, claro. Portanto o partido que é o mais votado em segunda linha, e que, portanto, tem uma palavra a dizer. Quer dizer, nós não podemos desrespeitar o eleitorado que votou no Chega. E, portanto, peço só desculpa. Portanto, conversações com todos os partidos, não é só com o Chega, com a Iniciativa Liberal, que obviamente está muito mais próxima da AD, mas também, obviamente, relativamente a questões que implicam pactos de regime, é necessário conversar com a esquerda. É necessário conversar com a esquerda. Isso é essencial. Portanto, tem que haver aqui uma elasticidade da parte uma elasticidade democrática da parte do Luís Montenegro, no sentido de conseguir aqui, de uma forma inteligente e com muito bom senso, conseguir aqui consensos. E há quem fale já numa possível revisão constitucional, porque há 2/3 à direita e não precisariam aí de falar com a esquerda para nada. Mas deixa-me dizer outra coisa. Se por um lado falas do eleitorado moderado do PSD ou da AD, por outro lado eu também te posso falar daqueles eleitores dessa coligação que ficaram a olhar, acho que para a Ministra da Saúde, quando ela falou de pessoas que podem engravidar. Pois olha, estás-me a dar uma novidade, em vez de utilizar, não sabia, não tinha lido isso. Exatamente. Bom, isso de facto é gravíssimo, não é? Quer dizer, essa coisa das pessoas poderem engravidar, só uma mulher é que pode engravidar e isso não pode de maneira nenhuma. E vamos ver. Quer dizer, em Inglaterra, o Supremo Tribunal determinou isso. O novo Papa Leão XIV. Não é? Já mencionou isso. Donald Trump, nos Estados Unidos, voltou a reiterar que é homem e mulher. E há uma tendência no mundo em geral para simplificar. Isso não significa acabar com as outras pessoas de todo, mas de facto simplificar e demonstrar que temos que voltar, digamos, ao bom senso. Não, e não é só uma questão de bom senso, isso é uma questão, biológica, não é? É uma questão biológica, não é? Que não há que fugir daí. Agora, o que me parece também é que as pessoas, muitas vezes, cedem no politicamente correto. E o politicamente correto é perigoso. E cada vez se torna mais perigoso. Nós devemos ter um discurso que seja consentâneo com a nossa consciência, com os nossos valores e com aquilo que são os valores humanistas no mundo. Não podemos seguir, digamos que, o vento de alguns. Não, nós devemos seguir, volto a dizer, aquilo que são os nossos ditames, muitas vezes religiosos, mas não só, da nossa própria consciência, da nossa moral e da nossa ética. Olha, Pedro, nós estamos sensivelmente nos últimos 5 minutos do programa. Deixa-me voltar a Marcelo só por uma questão. Eu recordo-me que na marcação das eleições anteriores, não destas, ou destas, não, das anteriores, peço desculpa, Marcelo esperou para que o PS escolhesse um novo secretário-geral. Haverá essa hipótese? E se isso acontecesse, e claro, estamos a fazer futurologia, é justo o país esperar pelo PS outra vez? Não é justo o país esperar pelo PS e espero sinceramente que isso não vá acontecer e que as eleições internas dentro do PS sejam rápidas e que isso não passe pela cabeça do Presidente da República. Até porque, por aquilo que li e vi, a atitude do Pedro Nuno Santos foi rápida. Agora, interinamente,
será o presidente Carlos César, presidente do PS, a assumir interinamente a liderança do partido. Agora, é evidente que, se isso acontecer, é negativo. É evidente que é negativo. O país não pode estar à espera de uma questão interna de um partido para começar a trabalhar. Porque, repare, nós, neste momento, mantemos um governo de gestão. Quer dizer, não pode ser. A gestão é apenas um período transitório onde determinadas medidas que não podem deixar de ser tomadas são tomadas, mas que não são tomadas medidas de fundo e estruturais que são importantes para o desenvolvimento do país. E essas é que têm que ser tomadas urgentemente. Mas não achas que aí o intervencionismo de Marcelo pode ser prejudicial, de facto, para o país? E recordo que, obviamente, com a gravidade com que nós analisámos a situação, quando foi a maioria absoluta de António Costa, podia ter demitido António Costa e o partido do governo apresentar uma nova proposta para primeiro-ministro, não é? Exato. Pois, aí, de facto, digamos que os mistérios insondáveis que passam na cabeça de Marcelo, não é? Enfim, e portanto vamos ter que aguardar para realmente sabermos qual é a decisão dele, porque não há dúvida nenhuma que as coisas agora estão na mão dele, não é? Claro. Como Presidente da República, mas também regozijemo-nos com o facto de também não faltar muito para que Marcelo Rebelo de Sousa deixe de ser. Vamos lá ver o que é que vem para aí. E não quero comentar, vamos lá ver o que é. Olha, vamos analisar, para terminar, digamos, este efeito mais global da mudança para a direita e o aparecimento de governos de direita, um pouco por toda a Europa e por todo o mundo. Nós começámos a verificar na Áustria, na Hungria, mas agora também em França, na Alemanha, na Bélgica, nos países nórdicos e, sobretudo, em Itália, não é? Uma mudança significativa a esse nível. Não nos podemos esquecer, porém, que o facto de muitos governos com tendência de direita radical preconizarem determinados princípios e objetivos não venham a moderar-se um bocadinho. Foi o caso, concretamente, da senhora Meloni, que, como sabes, moderou-se bastante no que diz respeito à questão da imigração e a outros temas. Isso faz parte daquilo que é, digamos que a integração num sistema que acaba por ser mais forte do que propriamente aquilo que são os princípios e os valores que esses partidos preconizam. De qualquer maneira, é importante, na minha opinião, tendo em conta a avalanche globalista que existe sobretudo desde o declínio do capitalismo, desde 2008, 2009, que haja cada vez mais frentes de direita nos países, obviamente que se forem um governo melhor, mas se estiverem perto do governo também é bom, que possam realmente refriar essa tendência. E, portanto, esperemos que seja isso, que seja esta agora, digamos que a tendência que vai manter-se nos próximos anos. Muito bem. Pedro Borges Lemos, muito obrigado por ter estado aqui connosco. É sempre um gosto. Com isto já lá vão quantos anos? 5. 5 anos? Pois, como advogado ele deve se lembrar bem das datas. Ainda me recordo quando gravávamos no estúdio ali daquele lado. Ainda me recordo quando no primeiro programa te chamei Pedro Lemos de Borges. Não foi, acho que troquei o nome. Mais uma vez, obrigado. Mas é sempre um gosto. Obrigado, Pedro. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe que pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube, mas acima de tudo também, se você é um daqueles madrugadores, porque tem que ir trabalhar ou tem que ir deixar as crianças à escola, pode ouvir a conversa subscrevendo
vendo o podcast do Isto é o Povo a Falar, que fica disponível logo às 6 da manhã nas principais plataformas de podcast. A mim resta-me agradecer a paciência que tem para connosco todos os dias e dizer-lhe que amanhã vamos estar de volta para mais um programa, mais um convidado, mais uma conversa. Obrigado.